Enquanto que no mundo, a maioria dos países vem combatendo a pandemia do coronavírus, uma boa parte, dos países, nem todos também, aqui no Brasil a farra parece não ter fim mesmo. E a gente se surpreende a cada dia. É interessante dar aula para esses meninos da universidade, já universitários e também inseridos, no mercado de trabalho, não talvez bem nas suas funções, nas suas respectivas funções, mas já inseridos em algum lugar, em algum setor do mercado para poder arcar com as despesas de suas faculdades. Então, essa profissão é interessante, que a gente ensina e aprende e se diverte. Vocês podem ver que em plena sexta-feira, feriadão aí, para muitos, senhores prefeitos e senhoras esposas, amantes, namoradas e tudo mais, fica em casa, Pois é, fica, eu sei disso. Aí eu fico mais surpreso com as coisas que eu fico sabendo. Por exemplo, o canal da Jovem Pan, com o programa Pingos nos Is, com jornalistas renomados, que já foram de grandes emissoras da televisão, esse canal no YouTube, aqui no YouTube mesmo, um canal com milhões de seguidores e tudo, e a Jovem Pan, coisa séria, e jornalistas sérios mesmo, falaram agora que prefeitos e alguns governadores de cidade, prefeitos de cidades de médio e grande porte, e também alguns governadores estão recorrendo à ONU para pedir empréstimos para comprar insumos para os hospitais, para combater a doença, a pandemia lá, o coronavírus, sei lá. Tá tudo certo? Estaria sim, claro, se eles não tivessem feito a farra que fizeram lá no 2020, no primeiro momento, quando o governo federal liberou uma grande quantidade de verba, tanto para os estados repassaram as suas respectivas prefeituras, e esses aí foram fazer as suas bandalheiras todas. Tanto nas eleições, depois das eleições veio o Natal, veio o Réveillon, veio o Carnaval, que para mim, pro povão não teve, mas para eles tiveram, e por aí vai, não é? E agora falta dinheiro. É claro, porque a conta um dia chega, se você gasta mais do que você arrecada, meu amigo, é óbvio que você vai ficar no vermelho, é óbvio que você vai ficar endividado. Isso é matemática, é coisa simples. Se você ganha R$10, tente gastar 3, 4, porque o resto você precisa deles. R$10 não é só o lucro, não pode, entendeu? Agora, mas para eles é muito simples, porque o dinheiro vem do povo. Então, aí junta lá, geralmente esses prefeitos que eu tô falando, não são prefeitos eleitos agora, esses novatinhos, não, são caciques velhos da política, como é que falam, até ouço muito gente falando comigo, donos da cidade, Você tem que fazer o que eles querem. Tem que fazer o cacete, velho, tem que fazer nada. Você tem que fazer nada que o prefeito quer, não. O prefeito não manda na cidade, não. Manda sim para aquelas pessoas, que estão subordinadas a ele, que estão subordinadas ali a ele, naqueles cargos comissionados. Aí sim, ela vai fazer, vai vender até, sabe, até o próprio corpo para esses camaradas, prefeitos e prefeitas, garotas e garotos. Então, é assim que funciona. Aí eles vão para resort, para hotéis, para tudo isso, para praias de condomínio fechado, porque aí sim eles mantêm lá o fica em casa deles.
e suas festinhas particulares, jatinhos, alugam jatos, fretam e por aí vai. E depois cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não tem. Não tem jeito mesmo. É impossível, né? Então assim, aí eles falam, tem que tomar medidas mais drásticas, tem que ficar em casa? Tem que se proteger? Tem. O vírus tá aí? Tá. É uma coisa séria mesmo, entendeu? Eu depois, né, que agora a gente tá tendo que trabalhar mais em grupo e com uma proximidade um pouco diminuída, eu estou com medo. Sinceramente, eu tenho medo, né? Mas eu preciso trabalhar. Meus alunos também precisam de aprender. Então a coisa é complexa. Mas esses camaradas, eles já estão imunizados, eles já estão tudo, então eles estão, ó, tranquilésimos, entendeu? E eles têm argumentos, porque enquanto lá estão investigando o caso lá, né, da Saritur, né, da vacina que virou soro e tudo mais e tal, a investigação do Ministério Público do senhor secretário, do então secretário de Saúde de Minas Gerais, ninguém fala mais nada. Ninguém vê, né? Aí você não vê a imprensa falar, você não vê nada falar mais. Parece que parou por aí, né? Então assim, sempre quando mexe com esse povo, nunca dá em nada, nunca vai nada pra frente. Mas por quê? Porque o Brasil fica calado. Ainda bem que tem certos canais aqui no YouTube que falam, que mete a boca no trombone, que não tem medo desse povo. E eu sou um deles. Não tenho. Porque tem que falar para ver se a população acorda. Não é incentivar o sair, fazer festa clandestina, aglomerações. Não, não é isso não. É olhar para quem vocês estão reelegendo. Esses caciques, esses tubarões. Quem eles colocam lá. Pessoas nesses cargos comissionados que nem sabem por que estão lá. Né? Bom, mas é isso aí. Vamos, primeiro, boa noite, amantes da cultura, né, nessa sexta-feira, dia 2 de abril. E também, meus queridos amigos da página do Núcleo de Estudos Individuais Estratégia no Facebook. Olha, estamos dando início agora à aula de número 12, que é encontrar os zeros de uma função. É uma teoria primeiro, depois nós vamos fazer aqui alguns exercícios resolvidos. Lembrando que eu vou adiantar isso, porque na semana que vem eu vou fazer uma outra viagem. Eu preciso descansar um pouquinho também, claro. Então houve uma troca, né? Eu fiz uma permuta lá com uns colegas e vou fazer essa viagem. Eu tenho que ir a Belo Horizonte e então não vai haver gravações. Então eu quero adiantar esse final de semana aqui para colocar bastante coisa em dia, tá bom? Viu? Porque semana que vem eu vou em Belo Horizonte. Denomina-se zero de uma função todo valor de x que pertence ao domínio. D de domínio. Tal que x é igual a zero. O que seria isso? Calma que eu vou explicar. Os zeros de uma função são as abscissas do ponto em que seu gráfico cruza o eixo OX ou 0x. Esse aqui, ó, o eixo das abscissas, que isso aqui pode ser o ponto de encontro, pode ser o O de origem ou 0x, tanto faz. Você pode colocar aí, ó, né, 0x ou OX, né, é esse eixo aqui, ó, tanto faz aqui, ó, que parte daqui para cá, não o eixo Y, viu? Cuidado aí. O eixo Y, vocês sabem que ele faz parte aí do contradomínio, tá bom? Então, muito cuidadinho aí com isso aí, tá bom? Por exemplo, veja só, o número, a função aqui, ó, f de x1 igual a 0, f de x2 igual a 0, f de x3 igual a 0. Vocês estão vendo aqui esse gráfico? Olha só, né, no eixo aqui, ó, as abscissas, então a linha vermelha, né, é toda sinuosa, ela vai cortar nesse ponto aqui x1, depois x2, passa aqui pelo y, tudo bem, mas isso não nos interessa, e vem até o x3, e vai por aí afora, certo? Agora, então a gente sabe que
de x1 a 0 em y, de x2 a 0 em y, de x3 a 0 em y. Então, seria como se fosse assim, olha aqui, esse par ordenado. Se eu der um número para x1 aqui, ó, x1 igual a menos 2, por exemplo, então o par ordenado seria menos 2 e 0. Ou seja, em x e em y. Estão vendo aqui? Tá? Então, o zero da função está aqui. Se fosse esse caso aqui, ó, de x2 igual a menos 1, então seria o par ordenado menos 1 e 0, tá? Para x e para y. E por fim aqui, ó, se aqui fosse, por exemplo, um x3 igual a 2, por exemplo, que está mais distante aqui, né? Então teria 2 e 0. X igual a 2, y igual a 0. Estão vendo? É isso daí, tá? Que a gente fala. Então é quando toca, sempre quando toca o eixo x, tá? Então, esse é o meu zero da função. E isso também não é novidade para nenhum de vocês, porque vocês já viram isso nas equações, tá? Também, e também parte das funções que vocês estudaram, tanto no ensino fundamental, e estão vendo aqui agora um pouco no ensino médio, tá? E vão ver isso bem mais detalhado ainda quando vocês forem estudar cálculos, né, nas funções aí que vocês vão estudar cálculo também, tá? Então por isso que é bom entender bem essa base, tá? Agora, os zeros da função, ou também podemos dizer as raízes da equação, sim, viu? Porque isso é a mesma coisa que as raízes da equação x1, x2, x3, tá? Da equação é f de x igual a 0. Para calcular os zeros, deve-se igualar a função a 0 e resolver a equação obtida. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é igualar a 0, tá? Isso aqui, ó, viu? É esse detalhe aqui, ó. É esse detalhezinho aqui mesmo, viu? Fazer isso daqui. E igualando ela a 0, a gente vai encontrar, então, cada coisa. E vocês querem ver o quanto, depois, na hora que vocês for ver o exemplo, vocês vão, desse exemplo aqui, vocês vão ver o quanto que é bobo nos outros exercícios, tá? Na próxima aulinha. Então, olha aqui. Vocês têm esse exemplo aqui. F de x é igual a 2x menos 6, certo? Então, não está falando que eu tenho que igualar isso aqui a 0? Então, eu vou reescrever isso aqui, olha. 2x menos 6, que é igual a 0. Pronto. Igualei ela a 0. Uma vez que eu igualei a 0, eu não quero calcular o valor de x, nada melhor do que isolar esse sujeitinho aqui no primeiro membro, 0 está aqui no segundo membro, e passo menos 6 para cá para o segundo membro, só que com sinal trocado, ele vai mais 6. Não é assim que a gente resolve uma equação? Equação do primeiro grau. Então fica 2x que é igual a 6, que 0 mais 6 é 6 mesmo. Só que a gente não quer o valor de 2x, a gente quer apenas o valor de x. Então o que vai acontecer? Vai acontecer aqui que o 2 passa dividindo. Então fica 6 dividido por 2. Aí a gente tem então que x é igual a 6 dividido por 2 dá 3. Eis aqui, então, este é o zero da função dada. Esse é o 0. 3. Então, esse valor aqui, ó, viu? Esse valor aqui que nós encontramos, o 3, é o 0 aqui, ó. E se você olhar bem, olha aqui, substitui só para você tirar a prova. Não deu 3? Que é igual a 6. 2 vezes 3, 6. 6 é igual a 6? Então é verdade. Então, se essa igualdade é verdadeira, é porque a equação também é
verdadeira. E se ela é verdadeira, então satisfez a minha função. Então quer dizer que isso aqui é o zero sim da função. Ok, galera? Tá vendo? Muito simples. Agora nós vamos fazer um exercício, num único exercício, contendo 3 funções, tá? Uma de primeiro grau, uma quadrática e uma função com raiz, ou equação com radicais, né? Envolvendo um radical, é isso mesmo? Equação é uma equação irracional, tá certo, é isso mesmo, tá bom? A gente volta então aí daqui a pouquinho para falar sobre isso aí, beleza? Abraço, até a próxima, tchau.